Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu estou bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manhã muito bonita de terça-feira em que eu gravo esse vídeo para vocês, virado para uma janela, inspirado com esse céu maravilhoso. Eu ia falar sol, mas é céu que eu queria dizer. Enfim, meus amigos, vocês já tiveram um sentimento, assim, de estar lavando uma louça ou estar fazendo alguma coisa em que sua mente está vagando e você começa a trazer para sua cabeça memórias de algum episódio, algum ocorrido em que você agiu de uma forma que você começa a sentir vergonha de ter agido daquela forma, em que você começa a ter um tipo de vergonha da sua atitude, pensando, eu não acredito que eu fiz isso, cara, por que que eu fiz isso, cara, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter agido assim, eu devia ter feito assado, enfim. Eu acho que isso é bem comum, né, isso acontece direto. E o que faltou, né? Porque se você tem a consciência agora de que não devia ter feito aquilo, por que você fez aquilo? E a resposta mais óbvia para isso é porque naquele momento eu não consegui pensar no que agora eu penso. Naquele momento eu não tinha visto a situação como um todo, como agora eu vejo. E eu queria correlacionar essa experiência tão comum para nós de vergonha e tão ruim também, né? Com algo que eu acho que define a capacidade de pensar melhor nas situações antes de tomar uma atitude, de falar, de se expressar, ou de agir com relação a outra pessoa, que é sabedoria, né? Eu sei que minha definição aqui é bem empírica, né? Porque eu tô falando só de uma experiência, então minha intenção não é fazer uma teologia da sabedoria aqui agora, porque a própria palavra sabedoria ela vai chegar em definições diferentes dentro da escritura. Muitas vezes, por exemplo, quando você lê em Provérbios, a sabedoria aparece muitas vezes como a atitude correta, né? Como o modo correto de agir. Já quando a gente avança mais na escritura, muitas vezes a sabedoria vai aparecer como um modo de pensar divino ou revelado pelo Espírito Santo. Enfim, eu tô querendo falar mais da parte prática, da parte mais empírica mesmo sobre a sabedoria. Quando eu falo empírica, é aquilo que você experimenta, sabe? Aquilo que acontece na sua vida, que você já viu até agora e é assim que você entende as coisas. Isso é o que a gente chama de conhecimento empírico. E é interessante porque a sabedoria ela é diferente da inteligência, sabe? Inteligência ela tem mais a ver com a nossa capacidade de reunir as coisas e conseguir assimilar bem elas de maneira mais rápida. Já a sabedoria parece que tem cabelos brancos, né? Se você imagina uma pessoa sábia, dificilmente você vai pensar num adolescente. Você vai pensar em alguém mais velho, né? Que passou por mais coisas. Tem até uma história interessante, que eu gosto bastante, uma historinha, de alguém que conta assim, que tinham dois peixinhos jovens nadando, e eles veem vindo de frente um peixe bem mais velho que eles. E eles vão nadando, até que o peixe mais velho passa por eles e fala: "Bom dia, meninos, o mar tá bom hoje, né?" E aí eles continuam andando, até que um vira pro outro e fala: "Que diabos é mar? O que é mar?" E é interessante porque essa história mostra pra gente que, poxa, como eles não sabem o que é mar, eles simplesmente vivem no mar, né? Isso é simplesmente tudo que há pra eles. E essa história ilustra bem o que é a sabedoria, né? A sabedoria é a capacidade de você conseguir enxergar o que está ao seu redor e não só o que você está experimentando na hora, naquele momento, né? Porque quando alguém tem essa capacidade de ver além do todo, né? De ver além daquilo que está acontecendo na frente dos seus olhos, essa pessoa provavelmente vai ter atitudes mais sábias e vai conseguir tomar decisões melhores, vai usar palavras melhores e talvez até nem usar palavras, né? Ficar quieto em algum momento. Já a pessoa que é o oposto disso, que por exemplo Provérbios traz como oposto do sábio o tolo, né? O tolo é essa figura de alguém que só consegue enxergar o que está na sua frente. Então tudo o que acontece ele anda reagindo diretamente, ele fala o que dá na telha, ele expressa do jeito que dá na telha. E isso é interessante porque tem até uma questão que expressa bem isso em Provérbios 9, porque o autor de Provérbios faz uma colocação bem chocante em Provérbios 9, onde ele diz assim: olha, se você repreender o tolo,
ele vai te odiar. Mas se você repreender o sábio, ele vai te amar. E aqui é uma coisa que você, pensando de primeira, nós não gostamos de ser repreendido. Até as mais sábias das pessoas dificilmente vai dizer que ama quando é repreendido. Mas aqui essa colocação do autor de Provérbios, ela só vai fazer sentido dentro desse escopo que nós estamos falando, de conseguir enxergar as coisas maiores. Porque todo mundo tem o mesmo sentimento numa repreensão. Um sentimento negativo, ruim, ninguém gosta de ser repreendido, né? No momento que você é repreendido por alguma coisa, você provavelmente fica triste com isso, né? Você não queria ter que ser repreendido, você queria ter feito as coisas corretas para não precisar da repreensão. O sábio também não gosta da repreensão, mas, de alguma forma, o que o tolo não consegue fazer e o sábio consegue é ver valor naquilo. Mas aquilo só ganha valor quando a gente sai do que está acontecendo naquele momento e olha como um todo. Vocês estão ouvindo esse barulho, cara? É algum vizinho que está passando aqui no estacionamento com um carrinho. Paciência, meus amigos. Perdoem pelo barulho. Então, o que eu dizia é que o tolo não consegue enxergar valor nisso porque só está vendo esse momento. E tal como o sábio, esse momento é negativo, tanto para o sábio quanto para o tolo. Quando que dá para tirar algo positivo de um momento tão ruim como esse? Quando você começa a enxergar a situação de um todo maior. E isso parece ser sabedoria. De maneira empírica, quando você pensa em alguém mais idoso, não todos os idosos são sábios, né? Mas vamos pensar num idoso sábio. Ou então quando você pensa no sábio de Provérbios e todas aquelas atitudes boas que ele consegue tomar, elas parecem que são muito sábias porque ele enxerga além do que ele está vendo só agora, só nesse momento. Se a gente for parar para pensar, sabedoria de maneira empírica com relação a muitas coisas, seja investimentos, seja estudos, relacionamentos, geralmente tem a ver com a capacidade de não olhar só para o agora, né? Eu vi alguém falar essa semana uma coisa interessante, né? Que a gente parar para pensar na questão de dívidas, né? O que são dívidas? Dívidas é alguém que vendeu o seu presente, na verdade, vendeu o seu futuro para pagar o presente, né? Exatamente. Esse é o conceito de dívida. Você começa a ficar endividado quando, de alguma forma, para solucionar o seu presente, e essa solução pode ser uma coisa muito necessária, né? Nem todo mundo que entra em dívidas entrou em dívidas só porque comprou coisas desnecessárias. É alguém que precisa de alguma coisa para saúde, para bem-estar comum, eu não sei, são vários os motivos, mas quando a gente vê alguém que age de maneira tola financeiramente, é porque de alguma forma vendeu o seu futuro para alguma coisa desnecessária do presente, mas que era só o que via agora. Por exemplo, alguém que está com muita vontade de comer uma comida cara, sabe, mas pode comer outras coisas, mas escolhe vender o seu futuro, ou seja, fazer uma conta aqui no presente que vai saciar a sua vontade momentânea, mas que a longo prazo vai te prejudicar. Ou seja, é a incapacidade de pensar a longo prazo, pensando só no que tem aqui. Isso é muito interessante, porque o que isso tem a ver com relacionamentos, com vida em comunidade, por exemplo, quando a gente está agindo com os irmãos? Porque eu falei da área financeira, mas isso vale para relacionamentos também. Muitas vezes nós estamos tendo uma discordância com um irmão, com um amigo, com alguém que nós estamos nos relacionando, e nós começamos a ficar enérgicos e os nervos começam a ficar à flor da pele e a gente começa a querer discutir, trazer uma justiça àquele momento como se aquele fosse o último caso de justiça da Terra. O que é isso? Isso é tolice. A sabedoria, nesse caso, é conseguir parar, analisar, pensar o que vai ficar a longo prazo, quais são os resultados disso, talvez considerar mais as coisas e assim conseguir tomar uma atitude melhor e sim tomar uma decisão, porque sabedoria não é lerdeza, tá bom? Sabedoria, nessa forma como eu tô falando, tá bom? Essa não é a última definição atualizada de sabedoria, tá bom? Esse é só o pensamento do Victor. Porque nessa forma como eu tô definindo para vocês, sabedoria tem a ver com conseguir enxergar melhor o todo. Não é esperar para nunca fazer porque é uma lerdeza. Não, mas é esperar para conseguir ver um todo e ter certeza de que essa é uma boa decisão. E eu não falo isso para vocês como se eu já estivesse praticando isso, sabe? Como se, nossa, eu sou um expert disso, eu posso dar aulas de sabedoria.
Até porque vocês veem, né? Por mais que vão me aparecendo alguns cabelos brancos, eu sou muito jovem ainda, meus amigos. Então tô aprendendo. E talvez a coisa mais sábia que um jovem pode fazer é conseguir olhar o todo e ver que não é sábio, ok? Olha, isso é muito interessante. A coisa mais sábia que você pode fazer quando você é muito jovem é saber que não é sábio ainda, né? Você vai conseguir ouvir outras pessoas. Mas o ponto todo é que isso não é uma coisa, uma novidade. Se você parar para pensar, os nossos conceitos de sabedoria, nas coisas mais variadas e aleatórias possíveis, são assim mesmo. Eu gosto muito de futebol, por exemplo. E no futebol tem um tipo de jogador que a gente denomina gênio, né? Nossa, fulano é um gênio da bola, né? E entenda, quando a gente fala que alguém é um gênio, não é só que ele é um bom jogador, porque existem outros tipos de bons jogadores que não são gênios. Por exemplo, eu torço pro Corinthians, no meu time, é um time que valoriza muito jogadores raçudos. A gente é conhecido por isso. Sabe que é um jogador raçudo? É que ele não desiste da bola, ele chega firme em todas as divididas, ele vai até o fim, a bola parece que vai sair, mas ele corre atrás dela e ele sai pingando de suor, e ele sai com a camisa molhada e suja. Esse é o jogador raçudo, mas não necessariamente esse jogador, por melhor que ele seja valorizado, ele é um jogador que nós chamamos de gênio. O gênio, na verdade, geralmente não sai pingando de suor com a camisa toda suja. O gênio, às vezes, nem corre demais no campo. O gênio, que a gente diz, da bola no futebol, é o cara que, às vezes, no meio de uma jogada comum, tira um passe, uma jogada que vai chegar em outro jogador em que ninguém esperava e ninguém via e previa aquilo, e ele conseguiu fazer. E aí nós olhamos para isso e falamos, uau, esse cara é um gênio. Por quê? Porque a impressão que dá é que mesmo ele estando ali no campo e vendo de maneira horizontal tudo aquilo acontecer, dá a impressão que os olhos dele estão lá em cima do campo e ele está vendo de maneira vertical tudo que está acontecendo. E a gente olha para aquilo e fala, que genial, como esse cara ali do campo conseguiu tirar isso, como ele conseguiu ver isso, ele tem uma boa visão de jogo. Percebe como a genialidade até no futebol tem a ver com conseguir pensar à frente, com conseguir ver o todo e não só o que está na sua frente? Perceba como o jogador com muita raça e força de vontade tem o seu valor, mas a sabedoria mesmo, aquilo que muitas vezes vai trazer uma resolução que ninguém esperava, com calma, né? Tem a ver com uma boa visão de um todo. Então, da mesma forma como um gênio no campo, um bom administrador do seu dinheiro, alguém que lida bem com as suas emoções e relacionamentos, e o sábio de Provérbios, o que eles têm em comum? De alguma forma, eles não estão vendo só o que está na frente deles. Então, sabedoria, meus irmãos, tem a ver com como nós conseguimos enxergar mais o todo. Às vezes as coisas estão acontecendo na nossa frente, elas estão muito intensas, elas estão quentes, difíceis de pensar naquele momento. E tá tudo bem, nem tudo você precisa resolver na hora, sabe? Nem tudo você precisa dar uma resposta nesse momento, exatamente como você costuma fazer, talvez. A gente pode pensar mais, a gente pode olhar o todo, né? Às vezes, inclusive, olhar o todo nem exige mais tempo. Às vezes é só uma mudança de perspectiva, de comportamento. Perceba que o que eu estou dizendo aqui é que a solução para todas as coisas, sabedoria, não é só esperar, né? Sabedoria não é só ficar parado, achando que as coisas vão passar, né? Sabedoria, como eu já disse aqui, não é lerdeza. Sabedoria é uma perspectiva, é uma mudança, é você conseguir ver o todo para valorizar o que a tolice não vai te deixar valorizar. Da mesma forma como alguém que é repreendido e não consegue valorizar aquilo. Por quê? Porque só vê o agora. Mas no agora, o sábio também se sente mal por ser repreendido. No agora, o sábio e o tolo ficam chateados por serem repreendidos. Mas quando o sábio olha o todo, ele ama a repreensão, porque sabe que vão gerar bons resultados. Da mesma forma como os outros exemplos que nós olhamos. Da mesma forma como aquele peixinho mais idoso sabia observar bem o mar, e os dois peixinhos mais novos nem mar sabiam o que era, né? Então, que a gente consiga ser mais sábio, né? Que a gente consiga olhar situações mais de uma perspectiva geral e não só do que está acontecendo aqui e agora. E lembre, se você é um jovem, a coisa mais sábia que você pode fazer agora não é querer só
falar da sua sabedoria, sabe? Mas talvez identificar isso, olhar para o todo, sabe? Eu mesmo tenho 25 anos, posso olhar que tenho 25 anos aí de experiência, né? Se bem que não dá para contar 25 anos de experiência, mas posso olhar para mim e saber que a coisa mais sábia que eu posso fazer hoje é aprender a ver as pessoas mais velhas ao meu redor, principalmente naquilo que eu faço. Eu sou um jovem pastor. Quando eu vejo a vida de outros pastores mais velhos, quando eu vejo a vida dos meus pais, quando eu vejo a vida de outros homens, mulheres de Deus que podem me ensinar mais com isso, é melhor me calar, aprender, conseguir visualizar o todo, porque eles viveram mais do que eu. Isso é sabedoria. Então, jovens como nós, precisamos do quê? Precisamos observar mais, ver mais o todo e assim conseguir tomar atitudes mais sábias. E a gente vai errar muito, a gente vai quebrar a cara, sabe? A gente é jovem, não adianta a gente querer achar que a gente vai acertar tudo só porque conseguiu ter um bom insight como esse vídeo pode trazer. Mas a gente pode pensar melhor, não é mesmo? A gente pode tomar atitudes melhores para quando eu estiver lavando uma louça no futuro, não fique com vergonha do que a gente fez no passado. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, comenta alguma coisa, envie esse vídeo para alguém, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho aí para você... Ó, calma, olha o todo. Ativa o sininho para você receber uma notificação quando eu postar um vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou!